Quando a gente vai fazer testes em qualquer concurso público de segurança pública, temos testes de raciocínio lógico e atenção, seja ela concentrada, alternada ou dividida. Qual que é a curiosidade que você precisa saber a respeito desses testes? Vamos falar nesse vídeo? E se você é novo no canal, se inscreva, acione o sininho para notificações, me acompanhe também lá no Instagram para vocês me acompanharem sobre esse tema tão vasto que é a avaliação psicológica para concursos de segurança pública. Quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando de pessoas com um bom nível de atenção, com um bom nível de concentração, de memória, no mínimo, deveria ter, né? Então, se a gente vai fazer testes mensurando esses traçados, primeira coisa que eu tenho que saber se eu tenho ou não é cognição. Mas o que é cognição? Então, se você pensar... Viviane, cognição é inteligência? Não, cognição não é só inteligência. Cognição abrange um punhado de várias coisas que a gente precisa. Atenção, concentração, memória, inteligência sim, mas a gente precisa desse conjunto para a gente dizer que o candidato apresenta um bom nível de cognição e automaticamente ele vai conseguir fazer bons testes de inteligência e de raciocínio, memória e atenção. Então não adianta você pegar testes na internet, por exemplo, aleatoriamente e sair fazendo, na tentativa de estar treinando alguma coisa em relação aos desenhos. É muito comum os candidatos chegarem aqui ao consultório e falarem: Viviane, eu conheço o teste do dominó, eu conheço o teste do relógio. Tá, temos esses testes, mas e aí? Qual que é a sua forma de entender esses testes? Então, decorar o desenho, decorar o teste, não é uma solução muito inteligente, já que você, de fato, vai precisar desses recursos cognitivos. Então, a dica que eu te dou é, anota aí, dica número 1, todo teste de raciocínio lógico, de atenção, seja ela dividida, concentrada, alternada, difusa, memória, todos esses tipos de testes são testes rápidos, porque a ideia é que o tempo funcione como uma pressão. Qual profissional de segurança pública que não trabalha sob pressão? Não existe, né? Todos trabalham, delegado, policial militar, civil, federal, todos trabalham sobre algum tipo de pressão. Então, o tempo aqui nesse tipo de teste é simbolizado essa pressão que o profissional sofre no decorrer da carreira dele. Então, os testes são rápidos, eu preciso de minutos, às vezes 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, para que o candidato demonstre que, pressionado, ele consegue manter foco de raciocínio, foco de concentração, que ele é preciso quanto ao que ele está fazendo. É muito comum a psicóloga não dizer o tempo nos concursos, já que ela quer que você seja pressionado em função do tempo. Se você não souber, melhor ainda. Mas a condição do tempo, ela pode ser um diferenciador aí para uma pessoa conseguir fazer ou não? Sim. Então, se você sabe que o tempo já é algo muito pequeno, começou o teste, você está focado e prestando atenção no seu. Nada de olhar para o coleguinha e observar se o outro fez muito, fez pouco. Concentre-se no seu teste. Segunda dica. É normal, é muito comum o candidato não conseguir fazer esse tipo de teste até o fim. Então, às vezes, o teste tem lá 40 questões, o tempo acabou, ele fez 30. E aí ele entra em desespero porque ele não conseguiu fazer todas as questões, ele já acha que ele está inapto. Não, não é isso. Acontece como o tempo é curto, se ele consegue trabalhar essa parte cognitiva dele de forma satisfatória, ele pode sim conseguir fazer menos questões, mas ele é preciso. Então, o grau de acerto dele vai ser maior. Então, nota que eu não estou dizendo para vocês fazerem de forma lenta. Estou dizendo para vocês fazerem de forma concentrada, precisa. Tem que ter rapidez, sim, mas com muita objetividade. Então, não são testes para vocês conferirem, para você fazer e refazer, para você marcar lá, depois eu volto nesse para ver. Não. Não tem como voltar em nada. Fez, vai para frente. Então, tempo, concentração, observar o seu, nada de observar o teste dos outros e caso você não consiga fazer o teste todo, tudo bem, desde que você tenha feito a maior parte do teste
das questões para que você atinja o percentual e a classificação que a banca espera de você. Então lembra que essa parte cognitiva, a gente não nasce com isso pronto. Eu preciso de treinar a minha atenção? Sim. Minha concentração? Sim. Como que eu faço isso? Com leituras, com atividades. O próprio ato de estudar para o concurso, vocês já estão, de certa forma, treinando a parte cognitiva. Mas a gente pode fazer isso com joguinhos de celular, sim. A gente pode fazer isso com caça-palavras, com jogo de memória, aquele joguinho Tetris que descem as figuras e você tem que encaixar. Tem ali também um grau de rapidez. O que eu quero que vocês entendam é que teste de inteligência, teste de raciocínio lógico não vai medir o seu QI. Então, caso você seja inato no teste de raciocínio lógico, não quer dizer que você é burro. É muito comum o candidato se dar esse rótulo porque vem assim, nível intelectual rebaixado. Se você falar, Viviane, nível intelectual rebaixado não é burrice? Não existe candidato que vai para a fase do psicológico burro. Hoje o grau dos concursos é altíssimo, o nível das pessoas é altíssimo. Claro que tem aqueles que vão fazer por fazer, mas eu não estou falando desse. Hoje a maioria se prepara, faz cursinho, estuda em casa, faz mentoria, tem videoaula, faz acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, com personal, com professora de redação, professor de português. Então as pessoas estão muito engajadas em concurso público. Foi esse o tempo que quem não queria estudar virava servidor público. Hoje não. Nós temos um nível intelectual muito bom, um nível de uma pessoa completa. Pega aí o exemplo da Polícia Militar. Provas dificílimas, psicológico super difícil, TAF difícil. O que é fácil no concurso de segurança pública? Nada, nem uma etapa. Então tira essa ideia da cabeça que se eu não passo num teste de raciocínio lógico, eu sou burro. Não é por aí. Do mesmo jeito que se você não passa no TAF, você é fraco? Claro que não. Você pode não ter conseguido desenvolver aquela atividade, mas você conseguiria fazer num outro momento. Teste psicológico é a mesma coisa. Ele é um pouquinho situacional, sim. Mas, se nós estamos falando de profissionais da área de segurança pública, é claro que a questão emocional está embutida em tudo. Um policial ele é testado emocionalmente desde o momento que ele veste a farda até o momento que ele tira a farda. Aliás, sem estar trabalhando, os policiais ainda são policiais. Eles não têm um horário de descanso. Então, quando você se torna um policial, você literalmente tem uma nova identidade e você vai incorporar esse trabalho como algo seu. Então se mistura muito a pessoa e o profissional. Então entendam que testes de raciocínio lógico, atenção, concentração e memória são testes que você pode sim treinar no dia a dia, mas observe isso nos seus comportamentos. Como que anda a sua memória, como que anda o seu grau de atenção. Você consegue focar em uma coisa, em duas coisas. Isso vocês já conseguem fazer no dia a dia e quando vocês forem fazer um teste que literalmente vai mensurar essas características em vocês, vai ser mais leve esse tipo de testagem, porque vocês já se observam e já foram dosando o que está mole, o que está ruim, o que está rápido, o que está precisando de um ajuste, porque você fala lento, você pensa lento ou não, você fala rápido demais, você pensa rápido demais. O seu pensamento não acompanha a fala. Tudo isso, gente, está ligado à cognição. E vocês conseguem, sim, observar no dia a dia e depois ir só para uma testagem. Mas sabendo que o tempo desses testes é curto, que vocês não precisam terminar todo o teste, mas precisam, sim, fazer a maioria e, de preferência, com acertos. Espero que tenha ajudado vocês. Me siga aqui, me siga nas redes sociais também e vamos juntos.